Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos ter uma noite pródiga de bênçãos. Possamos adquirir cada vez mais a sede do saber e nos envolver nesse processo de trabalhar pela nossa espiritualização de uma forma gradativa, mas acima de tudo persistente, com muita sensibilidade, e que o intercâmbio com os benfeitores espirituais, que a nossa atividade, por exemplo, torna tão clara esse procedimento, possa servir de estímulo para que a gente possa continuar cada vez mais consciente das nossas responsabilidades. Então, todos se sintam acolhidos. Boa noite para os nossos amigos que se encontram na rede Amigo Espírita, todos aqueles que estão nos acompanhando à distância. Eu gostaria de endereçar um abraço carinhoso, atendendo pedidos. Nós estamos até atendendo pedidos. Mandando um abraço carinhoso para os nossos amigos lá do Conselho Regional Espírita da região de Piumhi. Amanhã estaremos na cidade de Diamantina, a Semana Espírita de Diamantina, a primeira Semana Espírita. Vamos estar fazendo um seminário lá amanhã, na parte da manhã sobre o passe, à tarde sobre a mediunidade. Gostaria também de endereçar um abraço para os nossos companheiros do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a nossa irmã Maria Helena, toda a equipe, como Fausto, os demais companheiros lá da cidade de Curitiba. Um abraço também carinhoso para Rosângela, lá em Maringá. E também vou mandar um abraço hoje muito especial para Juliana, esposa do Igor, que está em casa. Está nos acompanhando em casa, viu, Igor? Você ficou bem na fita, né? Antônio Luiz, essa turma toda da FEAC que na sexta-feira não podem estar conosco, porque já estão aqui em outros dias, né? Mas sexta-feira estamos todos na mesma sintonia. É o que eu peço sempre para os trabalhadores na casa. No dia que nós não estamos na tarefa, que no início da atividade a gente faça prece um pelos outros, porque o trabalho ele tem uma dinâmica semanal. E a espiritualidade conta com a presença, com a participação de todos, mesmo que à distância, né? E porque nesse momento nós estamos em prece abrindo o estudo e uma equipe de ceareiros do mundo espiritual estão atendendo às nossas demandas, inclusive nos nossos lares, dando suporte para os nossos familiares, tudo em face desse esforço que cada um que vem à reunião empreende e a espiritualidade atende, porque é uma promessa de Jesus, que todo pedido ele será atendido. Então, se a gente se esforça e a gente vem aqui não só pensando na gente, mas também lembrando daqueles corações que a gente tem tanto zelo, né? Tanto cuidado, os nossos amigos espirituais estão cuidando, inclusive com a presença desses familiares espirituais, que a gente consegue identificar alguns, né? Para nós é um motivo de muita alegria poder diminuir um pouquinho a saudade, porque ela faz parte do processo da distância que a gente tem que viver. Não é? Quando o espírito desenlaça no corpo físico e vai para o mundo espiritual e nos deixa por aqui, a vida dele continua do lado de lá, a nossa do lado de cá. Mas, através do circuito da oração e do convívio espiritual fraterno, a gente de vez em quando tem a oportunidade de... Aqui em Minas falamos assim, né? Matar um pouquinho da saudade, né? No bom sentido, porque espírita não está podendo matar nada, e muito menos tempo. Então vamos começar o nosso trabalho. Livro dos Espíritos, porque senão daqui a pouco foi todo mundo no chororô, né, Dora? Começa a falar dos parentes, então vamos mudar de assunto, que essa parte nós ainda somos muito frágeis, embora sensíveis. Isso é importante. Sensibilidade é uma coisa. Se desgovernar nos planos das emoções,
sem o cuidado, não faz bem para o coração. Ok? Mas a gente vai chegar lá. Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, foi editado 18 de abril de 1857. É a base, é a fundamentação da doutrina espírita. Portanto, na casa de Kardec, a prioridade nossa é estudar o Pentateuco kardeciano. Nós estamos na segunda parte, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. A perguntinha assim, faz de conta que a gente era professor. Temos estudado em casa? Temos feito as leituras prévias? Eu já disse, quando a gente faz a leitura, principalmente na noite anterior, a gente costuma assistir esse estudo do Livro dos Espíritos no plano espiritual. E olha que lá é melhor. Lá a gente vai estar realmente com os educadores. E criamos uma sintonia elevada. Estou falando sério, embora de uma forma brincalhona. Estabelecemos um circuito muito importante. E com isso a fertilização do aprendizado se faz com mais contundência. Portanto, estamos trabalhando no tópico sensações, percepções e sofrimento dos espíritos. E hoje nos compete trabalhar a questão 249 em diante. Mas, para não dizer que não falei das flores, vamos ler a partir da questão 248. Posso começar? Aos amigos internautas que estão correndo aí para achar o Livro dos Espíritos. O garoto tirou do lugar, mas você vai achar, vai com calma. Vamos lá. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Os Espíritos vê as coisas tão distintamente como nós, encarnados? Resposta: mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar. Nada a obscurece. Lembram que semana passada nós falamos que o espírito não precisa da luz que ele vê com a própria luz interior? Não é? Então, aqui não há obstáculo. Nada o obscurece. Agora, o tópico de hoje. O espírito percebe os sons? Nós falamos da luz semana passada. E os sons? Também? Mas o som saiu tão baixinho, fala mais alto. Também, né? Beleza. Vamos lá. Sim. E percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. Percebem os sons e até aqueles sons que o nosso sentido, as nossas percepções, melhor dizendo, não conseguem registrar. Você sabe, por exemplo, que o cão, ele é capaz de identificar frequências de som que nós humanos não conseguimos identificar? Então eu estou dando assim, rapidamente, um exemplo para explicar um pouquinho do que os espíritos estão dizendo. A espiritualidade. Que o espírito desencarnado, ele registra determinados decibéis, frequências de sons que nós não registramos. Imagine os nossos sons. Ou, aliás, os sons que nós registramos. Eles também percebem. Ok? Certa feita, lá pela década de 40, Chico Xavier estava psicografando. E uns amigos tinham marcado de visitá-lo. E quando eles chegaram na casa de Chico, eles perceberam um movimento diferente. O som, tinha uma vitrola, viu gente? Vitrola. Aqueles discos RPM, sabe? Lembra disso, dona Nilza? Dessa grossura, né? As rotações mais aceleradas. Mas uma altura, mas era uma música clássica, obviamente, né? Porque na época não tinha. Bom, muda de assunto. Aí, o que aconteceu? Eles procuraram o nosso irmão, depois não entraram. Quando a música parou, ô Chico, chegamos aqui e tal. Aí o Chico acolheu,
Aí o companheiro perguntou, mas Chico, mas por que o som tão alto? Ele virou e falou assim, porque eu estava psicografando e tinha alguns espíritos que estavam promovendo uma arruaça aqui em casa. E eu tinha que focar a minha atenção em algum ponto. Então a minha atenção foi focada na música. Aí ele comentou, concluindo. E o interessante é que quando eu aumentei o som, os espíritos ficaram incomodados e saíram do ambiente. E olha, que tipo de música que Chico colocou. Vocês imaginem determinadas músicas o que não favorece. Ou para atrair ou para... Né? Então, eu contei um caso só para florear, mas para dizer sobre a percepção dos espíritos com relação aos sons. Pergunta 249A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como há de ver? Lembra que nós falamos com relação à condição do espírito ver, que a visão não fica limitada aos olhos como a nossa, que o espírito vê com toda a alma, com todo o ser, com toda a sua estrutura, ou seja, registra como um todo. Lembra que nós estudamos isso? Kardec voltou com a pergunta, se é assim com a visão e com a audição? A mesma, né? Mas é interessante, porque o Kardec é pedagogo. Se ele fez a pergunta com a visão, ele não podia deixar um hiato. Por mais que a lógica patenteie que com a questão do ouvir também se dá a mesma coisa, mas ele fez questão de confirmar, para deixar claro. Agora, observe o que os espíritos respondem. Eu gosto de fazer alguns comentários quando eu estou estudando o livro dos espíritos em grupo, que costuma a pergunta ser mais inteligente do que a resposta. E existem respostas que dão uma guinada na pergunta e te joga para outro nível de percepção e de entendimento. Por isso é que a gente estuda de uma forma cautelosa, para tentar pegar os ganchos que abrem a questão. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser como a de ver? Resposta. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quais são as percepções que nós temos? Sintetizando-as. É o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Não é isso? Como espíritas, eu posso colocar um outro ingrediente. O sexto sentido. Mediunidade. Tá? A mediunidade, então, encaixa aqui como sexto sentido. Então, eles estão dizendo o seguinte, que todas essas percepções, elas são atributos, foram desenvolvidas, são aquisições do espírito. Ok? Quando está revestido de um corpo material, ou seja, quando o espírito está encarnado, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Nós não falamos do tato, do olfato, da audição, não é? Qual que faltou? Do paladar. 5, falamos aqui. Quando encarnados, a percepção fica limitada a estes 5 sentidos. Continuando. Mas, no estado de liberdade, deixam de estar localizadas. Deu aí? Então, nós precisamos dos órgãos para nos ajudar. Se nós temos um dos órgãos com limitações, por exemplo, o indivíduo é surdo, está surdo, não é? Está surdo.
Quando ele desencarnar, ele vai voltar a ouvir. Deu? O indivíduo que está com a miopia em estado grave, quando ele desencarnar, graças a Deus não vou precisar mais do óculos. Depende. Depende, né, dona Nilda? Tem espírito que desencarna, vai precisar da bengala, né? Psicologicamente, ele fica preso. Mas isso é um outro assunto. Mas o indivíduo desencarna, ele volta a ouvir. As percepções dele retomam a condição anterior. Anterior à limitação que ele tinha. Ok? Então, por exemplo, o indivíduo que tem a cegueira. Ele está cego, ele não é cego. Pode ser o de nascença. Não é? Você convive com uma pessoa com limitação nos olhos. Ela perdeu a visão ao longo do tempo, não foi? Mas existem pessoas que já nascem cegas. E o interessante é que o processo de adequação destes cegos de nascença ao contexto da vida diária vai tomando uma dinâmica que daqui a pouco é quase que eles tivessem a própria visão, obviamente com limitações, mas se adequam no seu sentido, no seu sentido de ajustes, não é? Por quê? Porque os registros que trazem de outras vidas favorecem no processo de adaptação, ok? E tem um detalhe: se é cego, se há a cegueira nos olhos, a percepção em nível espiritual se amplia. Por quê? Nós temos que nos adequar. Existem peixes que vivem em profundidades que não têm olhos. Por quê? Não precisam dos olhos. Né? Agora, à medida em que vão se desenvolvendo e saindo daquela condição, automaticamente no processo da evolução natural dessas espécies, vão desenvolver a estrutura óptica. Deu aí? Então, o processo se dá no que remonta à percepção espiritual, que nós ficamos limitados na Terra aos órgãos. Mas o interessante é que quando nós falamos do sexto sentido, que é a mediunidade, eu costumo dizer, só para ajudar no entendimento, que a mediunidade ela parte daquele instante que o nosso sensório fica limitado. Olha o que eu estou dizendo. O indivíduo ficou cego. Se ele ficou cego, a desenvoltura perceptiva dele no que remonta à visão psíquica voltará gradualmente ao seu estado normal, ou seja, de amplitude. Não sei se você pegou lá. Porque quando você reencarna, o que acontece? A sua percepção é obliterada. Você perde. Quando você desencarna, você recupera. Deu aí? Porque no mundo espiritual é a pátria de onde, efetivamente, nós viemos. E muitas vezes o indivíduo desencarna e fala assim, eu vim da Terra. Não, ele esteve na Terra. Porque, na realidade, ele voltou de onde ele efetivamente surgiu. Não sei se deu lá. Pode, por favor, fica administrando para mim o microfone. Só você levantar e passa para ela, para abrir. E depois que ela responder, você vai acompanhando com o grupo para mim. Pode falar. Uma pergunta. Pois não. Não é. Então ele pode voltar, quando ele acorda, ele pode ter percepções ou lembranças que ele acha que a imaginação, na verdade, viu de verdade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É isso mesmo. Ué, tanto que as imagens no campo psíquico dele, elas existem, elas são reais. Por quê? Ele tem um arsenal,
de informações no seu perispírito. Então, aqui, ele não está enxergando nada, não é? Teoricamente. Mas, e o mundo mental? Ou seja, a sua mente, ela é capaz de refletir. Então, você, na realidade, quando está dialogando com alguém, você presta atenção, por exemplo, na linguagem corporal, nas expressões corporais, certo? Se você começar a fazer um treinamento em não observar as expressões corporais, você terá uma desenvoltura como aquele que está observando a leitura, fazendo a leitura corporal. Porque você passa a registrar com a sua alma, entendeu? E não fica tão dependente, desculpa que eu estou o tripé aqui da câmera, você não fica dependente apenas das questões objetivas, que os seus sensórios vai auxiliar. Não sei se fiz-me claro. Então, existem limitações que quando o indivíduo, por exemplo, durante o sono, que ele vai viver o processo do sonho, né? Ou seja, as experiências no mundo espiritual, ele estará, por misericórdia, recebendo como que uma alforria, uma liberdade pequena, para inclusive ele tomar fôlego e se estimular e voltar para os desafios que a vida, quanto na Terra, nos impõe. Dá um exemplo diferente. O indivíduo não tem as pernas, ele não se locomove. Mas ele depende, por exemplo, de uma cadeira, de pessoas que o auxiliem. Não tem a desenvoltura que aqueles que possuem os membros inferiores. Ok? No mundo espiritual, o que acontece quando ele dorme? Vai pirulitar para cima e para baixo aí. Não é? Ou seja, para que ele possa, inclusive, ter, por misericórdia, a oportunidade de estar, de não perder a fixação psicológica de que ele é detentor, ele possui possibilidade de se expressar no campo da caminhada. E que ele está obliterado por força coercitiva dentro da lei de causa e efeito. Explica melhor. Por que o indivíduo não está caminhando? Por que ele não tem as pernas, por exemplo? É um fator inibitório para que ele possa rever e reaprender. Se adequar num campo de expressões mais sublimares, num envolvimento de um trabalho no campo da virtude, né? No processo da humildade, naquela condição de sensibilizar-se e talvez até de ficar impedido de fazer bobagem. Não sei se deu lá. Ficou claro, gente? Mas nós estamos falando das percepções, né? Vamos voltar para o campo, um campo mais sutil. Mas atendeu a sua pergunta? Que foi muito importante. Voltando. Então, no estado de liberdade, deixa de estar as percepções localizadas. Ficou claro isso? Pergunta 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a elas? Se as percepções são aquisições, são atributos do espírito, o espírito pode subtrair-se delas? Ele pode abrir mão delas? Essa é a pergunta. Você pegou aí o raciocínio? Resposta. O espírito só vê e ouve o que quer. O espírito só vê e ouve o que quer. Isto é dito de forma geral, sobretudo para os espíritos elevados, pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Vocês pegaram o raciocínio? Eu vou explicar, que o texto pode não ter ficado tão claro. Você pode abstrair-se das suas percepções? Ou seja, um exemplo, você pode deixar de ouvir por escolha? Você pode deixar de ver por escolha?
Pode ou não pode, gente? Nossa Senhora, graças a Deus, os encarnados participaram. O mundo espiritual aqui está difícil contê-los, porque está assim, todo mundo levantando a mão, fazendo pergunta, está uma beleza. Você pode, gente? Pode deixar? O Espírito, eu vou reler. O Espírito só vê e ouve o que quer. Como é que é seu nome? Não, o seu. Lorraine? Pegou o raciocínio, Lorraine? Abstrair da percepção, no seu sentido, por exemplo, físico, não tem jeito. A não ser que você manda, não é, cortar. Mas a questão aqui é outra. O raciocínio aqui é com relação aos espíritos. Os espíritos podem abstrair, se eles têm uma percepção como um todo, eles podem deixar de registrar. A ideia é essa. Aí, o texto vem dizer o seguinte: o Espírito só vê e ouve o que quer. Pode. Isto é dito de forma geral. Vou continuar. Sobretudo para os espíritos elevados. Sobretudo para os espíritos elevados. Você já conversou com uma pessoa? Eu gosto do dia a dia. Né? Porque todos nós somos espíritos, não somos? Somos ou não somos? Não, eu estou encarnado. Não, eu estou falando de forma geral. Você já está conversando com a pessoa, aí você está olhando para ela, corpo presente. Mas seu espírito está passeando lá pro Egito afora. Não é isso? A atenção sua está focada em outro plano. E você está com a percepção aberta. Seus olhos, seu olfato, sua audição. Mas a sua sintonia está num outro diapasão. Entenderam, gente? Agora, quer dizer, o espírito superior, ele seleciona o que lhe interessa. Aí, aos espíritos inferiores. Nossa, isso dá até vontade de pular essa parte, porque eu acho que eu me encaixo aqui. Eu acho não, tenho certeza. Olha aqui. Os imperfeitos, os espíritos imperfeitos, muitas vezes ouvem e veem a revelia deles. O que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. O que ele quis dizer aqui, Dora? Microfone, passa para ela. Na minha percepção é que elevado, eles têm a condição de escolher, mas na condição de inferior nós não temos condição de abrir mão. Por quê? É pela sintonia. Não sei. Não, bom. Eu joguei a bola para vocês. Eu acho que sim, é experiência. E a partir daí você conseguir selecionar. Você falou tudo. Sintonia. O espírito inferior, ele está muito focado com as coisas da Terra, com as coisas objetivas. O espírito aqui, agora eu estou falando de desencarnado e encarnado, tá joia? Aí o marido fez atrapalhada. Aí ele chega em casa, aí a esposa começa. Aí você, mas ninguém merece, não é isso que fala? Ninguém merece. Ele já definiu. Olha que exemplo mais pequenininho, mas é para a gente entender. Ele já definiu a posição dele. Por quê? Você ouve o que você escolhe. Você enxerga o que te interessa. Só que nós estamos muito focados, nós estamos muito à revelia de uma série de circunstâncias que vão nos impulsionando, nos pressionando para aprender sobre impacto, sobre pressão mesmo. A você encontrar mecanismos de uma escolha que possa qualificar o seu estado íntimo. Agora deu. Não sei se você pegou.
Aí a pessoa chegou e não é com desrespeito, não. Senhor Jesus, abençoe. Não é? Porque tem gente que está ouvindo e está assim. Não é isso. Mas aprenda a focar. Focar a luz. Você foi lá. Eu sou a luz do mundo. Jesus. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12. Esse versículo a gente cita ele todas as nossas atividades. Porque nós temos, na nossa percepção acanhada, que é o versículo central do Evangelho. O foco é o Cristo. Jesus, Espírito, é um movimento místico que você está falando, de ficar assim, que é de Jesus, ou o Jesus das religiões, que é aquele profeta que é divisor de águas. Ele é campeão em todos os assuntos que a gente for tratar, não tenha dúvida. Mas o foco principal é ele ser luz. Isso é um pensamento de Emmanuel. Por que luz? Porque ele irradia o pensamento de Deus. A mente dele, como espelho, está focada. Porque a nossa mente, ela é espelho da alma. E nós temos, dentro da nossa estrutura mental, alguns departamentos. E o principal deles, o gerente da sua mente, se chama vontade. A sua vontade precisa de ser acionada pela sua inteligência, pelo seu esforço, pela sua maturidade, pela sua vigilância, para ser posicionada como um espelho, para focar a luz. O problema é que a nossa vontade ainda, pela fragilidade espiritual nossa, é uma vontade ainda muito mais vinculada a desejo do que propriamente um projeto de soerguimento. Mas o que é isso? Você falou vontade, agora você falou desejo. Porque o desejo, vou explicar. O desejo, ele está vinculado à sensação. Desejo está vinculado à emoção. Desejo, numa linguagem assim, bem rasteira, ele ainda é muito carne. É muito matéria. Não é? Agora, a vontade não. A vontade é o fator da inteligência, da sabedoria, que olha assim, dentro da empresa, com um olhar superior mesmo, numa hierarquia, numa escala de valores, e diz assim, isso deve, isso pode, isso não convém. Entendeu? Captaram? Pegou? Então a vontade de Jesus é pôr o espelho assim, focado no bem. Eu não vim de mim mesmo, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. É você estar prestando atenção com esse espelho no que a sua consciência está dizendo. Ok? Que a consciência é o conceito do bem, é a tradução do moral, da ética, que é conquista sua. O problema é que a gente fragiliza e esse espelho fica desgovernado. Aí ele foca treva, aí ele foca angústia, aí ele foca maledicência, aí ele foca imperfeição, ele foca impaciência, ele foca materialismo, ele foca questão que traduz a terra. Aí a gente fica vibrando em faixas inferiores. Por isso é que Jesus diz, não atireis pérolas aos porcos. Até hoje tem gente aí falando assim, Jesus falou para tomar cuidado para não jogar pérolazinha na boca do porco, porque porco é um animal inferior, tal. Isso é tudo simbólico. Ele está dizendo, o que é virtude, o que é luz, não atira lá embaixo. Seja prático, Carlos Alberto. Beleza. Aí você está lá numa dificuldade intensa na relação. Aí você tem que aprender a posicionar o espelho de sorte que você, como um ser, um espírito, possa oferecer luz naquela circunstância. Então está lá o marido falando. E a esposa assim. Eu vou falar das esposas, que são seres mais sublimados, né? Mais conectados com as hostes superiores em Deus. Né? Isso é Emmanuel. O Emmanuel fala que o médium ideal é a mulher, pela intuição. Eu fico admirado. Emmanuel é um sábio. Mas o seguinte... Aí a mulher
não é no seu sentido de um ser que está focando luz, ela olha para o marido está fazendo só bobagem, assim, ô Jesus, ele é teu irmão, ajuda-o, me inspire, vamos orar, Senhor. E o marido tá. E ela naquela situação, e tá bom, meu amor, o que mais que você quer? Quer que eu passe a camisa agora? Deu? Faz a escolha da percepção. Em todos os sentidos, gente. Eu peguei um exemplo assim muito do dia a dia para definir, por exemplo, essa questão de você, o espírito que vai estar numa condição maior, no seu sentido de experiência, ele vai fazendo opções. E por isso as coisas tendem a tomar um encaminhamento mais natural e mais eficiente. Observe o tanto de energia que a gente gasta com pouca coisa. E diz a Dora que eu tenho que beber água hoje. Amanda, quem pode, né? Sei lá por que ela está falando isso, né? De repente pode ser evitar uma desencarnação, né? Um mal maior. Então vamos ouvir. Temos que ouvir os sinais dos céus. É percepção. Mas a didática que a gente usa é essa aqui. Num simples copo, num puxar de uma flor, tem um sinal. Tem um sinal. Que nós precisamos de entender. E com isso, evita-se de gastar energia com pouca coisa. Foi ali que eu parei. A pessoa está lá, você já viu que tem alguns corações que gostam de brigar por pouca coisa? Você está lá tentando resolver um problema, uma dificuldade no relacionamento, aí você está assim, não, mas deixa isso para lá. E a pessoa, mas você viu, aí vai no detalhe, pega, e o pessoal vai cutucando um outro assim no salão. Gente, eu vou mudar de assunto. E olha, eu queria até comentar uma coisa. É complicado quando a gente faz um estudo, principalmente quando tem casal. É duro. Porque é um tal de... Tá vendo? É igual o evangelho no lar. Abre a mensagem, aí... Humildade. Não falei que os espíritos iam falar que você precisa de ser humilde? Evangelho é para mim, não é para o outro. Deu aí? Pois não, passa o microfone para ele, por favor. Pois não, pode trazer a pergunta, amigo. Seu nome e seu bairro? É Roberto Márcio São Gabriel. Beleza. Ô, Casalberto, o negócio é o seguinte, quando eu vou, por exemplo, fazer uma viagem, eu falo assim, eu não vou não porque parece que vai me acontecer alguma coisa. Isso é uma percepção ou é um sexto sentido? Uma intuição? Na realidade é uma coisa só, né? A gente pode ter... Vamos pensar o seguinte, a gente tem que ter bom senso, prudência em todas as análises, para a gente não ficar místico também. Mas existem alguns sentimentos que a gente precisa de tomar conta deles. E aí, quando eu falo em intuição, em percepção, eu estou falando de sentimento. Porque não é apenas uma informação, porque informação você pode registrar, você pode tocar, você pode sentir, ouvir, uma série de coisas e isso não bater na sua intimidade. Agora, se mexeu com o seu sentimento, preste atenção. Seja cauteloso. Né? E aí eu estou vendo você com aquela que manda lá na sua casa. Você viu que eu fiquei bem com ela. Estou garantindo a sua volta semana que vem. Você tem muita percepção. Não, eu posso até brincar com você e dizer, isso não é percepção, isso é certeza. Agora eu conquistei. Agora eu conquistei de vez. Mas assim, é porque geralmente é assim, graças a Deus. Quando não é assim é porque o negócio não está bem. Mas é uma brincadeira. A gente tem que perceber, nós temos que estar atento. Porque eu ia dizer que, por exemplo, a mulher é muito perceptível. Então, numa relação a dois, eu costumo dizer, preste atenção nas percepções da sua esposa quando eu estou conversando com o marido. Quando eu estou conversando com ela, eu falo assim, preste atenção um pouquinho na praticidade dele. Não estou dizendo que a mulher não seja prática, que o marido não tenha percepções, entenderam? Mas existe uma projeção, até de maturação,
num contexto mais generalizado, porque existem casos que o marido é que é intuitivo e a esposa é mais racional. Eu não estou fechando a porta, mas preste atenção na percepção do outro. Por isso é que o diálogo é muito importante, em todos os sentidos. Porque de repente você está vendo com um prisma e o outro está percebendo de um outro. Então, o bom senso nos convida ao diálogo, à troca de experiência, para que a gente possa errar menos. Porque deixar de errar não vamos deixar, nós somos no aprendizado. Agora acontece. Por quê? Pode ser um aviso. Pode ser um aviso espiritual. Ou menos. O indivíduo está dirigindo, isso é muito comum. Você no meio da estrada, de repente, do nada, devagar. A gente costuma... Médio é um problema. Costuma até ouvir, vai devagar, chega lá na frente. Não é? Quantos casos? Há pouco tempo estávamos viajando e eu com a tendência a querer chegar mais rápido, não é? Porque eu tinha um compromisso, e no meio do caminho, eu estendendo, a minha esposa falou assim, eu queria parar agora. Me assustei porque não estava na programação. Não, eu quero parar agora. Eu quero beber alguma coisa, comer alguma coisa. E tinha logo um posto na frente. E foi tão repentino, vamos embora, então vamos parar. Então parei. E foi a conta de descer, comprar uma água, usaram-se o banheiro lá, não gastamos 7, 10 minutos. Voltamos. Pegamos a estrada de novo. Exatamente pela possibilidade de cronometrar, exatamente naquele período, e pelo fato do carro que está à minha frente, né, porque eu conjuguei tudo, que foi muito rápido, esse carro que estava à minha frente, bateu de frente com um caminhão que veio desgovernado do lado de lá. Quando eu passei por ele e vi a cena, já tinha um monte de gente lá socorrendo, a roda do carro ainda estava girando, o carro virado. Aí, olha, agora faço uma prece. Vamos fazer uma prece por eles lá. Vamos fazer uma prece por eles. E depois, uma prece de agradecimento. Não é? Porque não era para estar ali, mas houve também um processo de proteção. Agora, se tivesse que estar ali, ela ia falar, vamos parar, e eu não iria parar. Deu aí? Então eu não posso fechar a questão. Nós temos que observar que todas as vezes que a impressão, a sensação, não é sensação, quando a gente tiver um insight, uma inspiração, isso não é intuição, intuição é outra coisa. Quando a gente tiver uma inspiração, que essa inspiração chamar-se prudência, ouve, dê atenção, ok? Se ela for prudência, dê atenção. Agora, costuma bater umas ideias na nossa intimidade para que a gente precipite acontecimento e nem sempre a coisa pode ter um colorido que está vindo do alto. A gente pode estar sendo envolvido por forças que querem derrubar. Mas como é que eu vou fazer casamento nesse mundo de frequências, de sintonia, de percepção? Pois é, nós temos que procurar não esquecer da importância da oração, das boas leituras. Não é? Nós que somos espíritas escolhemos a doutrina espírita para abraçar. Vá em frente. Vá em frente. Mas não fica limitado a vir à reunião pública da FIAC. Não faça isso. Eu gosto de convidar as pessoas para conhecer outras casas espíritas. Não fica presinho no mundinho, não. Vai lá no Sheila, vai no Glacos, vai lá no Werner, vai lá aqui na Maria Nunes, aqui do lado, João Nunes, né? Vai em Sabará, na Casa do Caminho. Eu vou terça-feira, estou lá, fichado lá, aniversário da casa, 73 anos. Eu vou para Diamantina amanhã, mas eu quero dizer o seguinte, dinamiza a doutrina espírita na sua intimidade, leia, mas também não fica assim não, conviva com os espíritas, troca experiência, participa de grupo de estudos. Agora, o que é mais importante, tá? Vai fazer uma visita no lar, né? Vai no hospital, né? Tira um tempo para você dedicar um pouquinho àqueles corações sofridos, porque é assim que tu vai se preparar para cuidar do maridão, para cuidar da esposa, porque o compromisso principal é dentro de casa, é na família. Não adianta você ser o campeão de beneficência aí fora
e famigerado dentro de casa. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer dúvida, por favor, marque uma entrevista com o Sir Allan Kardec. Que, diga-se de passagem, dia 3, quinta-feira, eu vou estar lá no Grupo Sheila, comemorando o aniversário de Allan Kardec. 3 de outubro. Continua, Dona Nilza. Dona Mitz hoje veio? Ah, tá lá. Vamos lá que o negócio, o tempo está apertando. Daqui a pouco tem que pegar o comboio para viajar. Vamos lá. Ficou claro até aqui, gente? Sendo as percepções, questão 250. Sendo as percepções atributos do próprio Espírito, ô Jesus, eu já li. Ser-lhe-á possível subtrair-se dela? Ficou claro isso, gente? Os Espíritos só veem e ouvem o que quer. Ficou claro? Agora, por favor, viu, gente, quando vocês estiverem no meio do diálogo, meio complicado, não desconsidera o outro, não. Só vou ouvir o que eu quero, o resto jogo tudo fora. Aí é conveniência. Porque costuma a gente escutar uns desaforos que são importantes, viu? Né, dona Nisa? Continua, Casalberto. 251. Hoje eu estou maratona, estou até suando aqui já. Os espíritos são sensíveis à música? Soni está assim, aleluia, aleluia. A gente queria chegar aqui na música, mas vai sair tudo diferente do que a gente tinha planejado. Mas vamos lá. Os espíritos são sensíveis à música? Referi-vos à vossa música? Olha como é que eles respondem. Desaforo, né? Os espíritos são sensíveis à vossa música? Sabe aquele carro que passa aqui? É. Olha, eu sinceramente, eu vou fazer uma brincadeira doutrinária. O nosso benfeitor Allan Kardec, me desculpa, mas se Allan Kardec estivesse fazendo a pergunta para configurar, para editar o Livro dos Espíritos, no ano de 2013, aqui no bairro São Gabriel, ele não tinha feito essa pergunta. Porque quando passa aquele carro com aquela música, aí os espíritos tinham que responder, vocês estão se referindo à vossa música? Jesus querido. O que é ela comparada à música celeste? O que é ela? A essa harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma suave melodia. Olha para vocês verem, canto de um selvagem. Gente, agora a Efigênia acabou de complicar a nossa vida. Vocês observem que Allan Kardec vivia em França. Essa pergunta aqui foi mais ou menos no ano de 1851, 52, 53, 54. Deu? Não, melhor dizendo. De 54 a 57, porque 57 foi editado o livro. E ali está se referindo à música clássica. Nossa Senhora, ai, coitado do axé. Não obstante, axé para lá. Não, mas axé é só para mudar de assunto, não tem nada a ver com a música, não. Os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. Como é que é seu nome mesmo? Lana. Olha para você ver. Dá vontade de fechar o livro e ir embora. Os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhe ser dado ainda compreender outra mais sublime. Eu vou parar aqui. Quer dizer, os espíritos vulgares vão dar atenção à nossa música porque eles não têm o prazer de conhecer músicas elevadas. Você já viu aonde que nós estamos nisso? Está falando dos espíritos.
Está falando da nossa música. E a gente? Meu Deus. A música, continuando, possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvida as suas qualidades sensitivas. Por que que a nossa música é tão materializada? Porque a nossa sensibilidade ainda é muito limitada. Então não adianta os espíritos das instâncias mais elevadas procurarem médiuns para que esses médiuns traduzam a harmonia do céu para um mundo tão conturbado quanto o nosso. Por isso os médiuns da Terra, a sua sensibilidade está focada numa música vulgar. Oh, gente, já imaginaram? Graças a Deus, tem algum músico aqui? Tem. O Clay. Você acredita que eu estava estudando hoje? Eu pensei no Clay. Mas temos o Gino. O Gino foi acadêmico, né, Gino? O Gino é músico. Então, Gino, os espíritos estão falando que, olha para você ver, a nossa percepção é limitadíssima, desde o início. E por ser limitada, a gente não consegue, portanto, registrar as frequências vibratórias das músicas celestiais. Ok? Por isso nós somos médiuns ainda muito atrasados. Somos grosseiros. Não dá liga. Entendeu, filho? Não sei se vocês pegaram a ideia. Agora, é óbvio, se você for falar em música, você vai discutir gênero. Não é? Gênero. Você vai falar de tipos. Você vai falar da classificação da música. Não é? Os espíritos não estão entrando no mérito, Efigênia. Não estou invalidando aquela brincadeira que você fez lá atrás, que ela é justa. Mas a linguagem aqui, a resposta aqui, ela tem 150 anos. E ela é extremamente atual. E diga-se de passagem, nós não podemos pensar que a música regrediu. Não. Existia menos tipos, o termo correto é esse, menos gêneros de música lá no século XIX do que comparando com os tempos atuais. Portanto, apareceram muitos estilos e ritmos se alteraram, não é? A instrumentação, ela foi se aprimorando. Anteriormente, por exemplo, na década de 50 e 60, que usava muita música orquestrada, por exemplo, num baile, vocês já imaginaram o trabalho que era para fazer um baile? Você reunia uma banda, hein, Gino? Essa é a sua época, mais ou menos década de 50, 60. Você estava reencarnando, né, coitado? Mas vocês já imaginaram o trabalho? Hoje, né? Hoje você vai numa festa, por exemplo, você tem um companheiro, um DJ, muitas vezes um só e um piano, né, um órgão cheio de... Olha que legal. E ele toca vários estilos. É óbvio que nós estamos vivendo num momento em que se vulgarizou muito a música. Por exemplo, se a gente for fazer um mergulho, eu não vou longe não, para não invadir um terreno que, por exemplo, nós não estávamos encarnados. Na década de 50 para trás. Mas a década de 60, por exemplo, o período da década de 60 ao período da década de 80, houve uma produção musical violentíssima. Violenta. Não é? Na música americana, na música inglesa. Não é? A própria explosão do rock and roll. No Brasil, por exemplo, a época da Tropicália, não é? A Bossa Nova. Foi uma produção maciça. Aí você pega na atualidade, você vê a pobreza de produção. Isso dá discussão, porque tem alguns que falam que não, só que a qualidade não está sendo tão massificada, mas há questionamentos, há controvérsias.
Aí você observa, por exemplo, o porquê de tanta regravação. É remixação? É remix que chama, Gino? São novas versões, né? De músicas que fizeram sucesso em épocas e que estão retornando. Por quê? Pela pobreza do momento em que estamos vivendo. E vamos dizer uma coisa com muito carinho, e em quase todos os setores. Né? Se você vê, por exemplo, não é só na música, você vê produção artística. Como que nós estamos vivendo um processo de muita carência? Se eu for falar de filme, nossa, caso aberto, vamos embora, né? Nós estamos em Hollywood, vamos embora. Vocês verem a produção de 40 anos atrás, né, comparando com a produção de hoje, se você for avaliar o que está sendo produzido, inclusive, que é escasso, mas com foco num processo de muita conturbação. Não é? Enfim, nós estamos vivendo um momento muito interessante em que os valores estão sendo reavaliados, os conceitos estão sendo discutidos. Por quê, Efigênia? Porque nesse processo teratológico que é esse movimento de transição que nós estamos, tudo que foi produzido em toda a história da humanidade está sendo colocado na mesa. Chegou lá, Gino? Está sendo colocado na mesa para que o homem possa voltar e buscar nessa produção, que varia em uma escala muito interessante em todos os segmentos da sociedade, aquilo que é importante para construir o mundo que nós, quanto espíritas, já conseguimos compreendê-lo filosoficamente, que é o mundo regenerado. Aí a gente fala assim com Kardec, o mundo regenerado é um mundo onde o bem terá supremacia sobre o mal. Os valores éticos, a justiça, a qualidade, o bem-estar, em todos os segmentos, vai se qualificar de uma forma muito intensa. Mas para a gente chegar lá, nós temos que passar exatamente por esse momento em que o fruto teratológico, eu vou repetir, de toda a produção da humanidade, ele tem que ser apresentado para a gente poder realmente dizer, é isso que é bom, isto não serve. Não sei se ficou claro. Oi? É o momento da escolha, porque é um instante do testemunho. Então, numa caminhada natural, nós tivemos muita liberdade de escolher em todos os, vamos dizer assim, em muitas produções. E agora nós vamos responder por essas escolhas. Por isso é que é um momento de testemunho. Por isso é que é um momento que toda a população planetária está sendo visitada para dizer o que veio fazer. Porque está acabando, vou dizer assim, porque senão eu vou fechar. Está acabando aquele movimento de muita liberdade sem responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Entendeu? Então, a gente vai observando, por exemplo, como que devagarzinho a espiritualidade vai colocando aqui assim, de uma forma assim, homeopática, doses para ir qualificando a produção. Eu escutava ontem uma companheira comentando sobre, ela gosta muito de novela, e ela estava falando sobre como que as novelas hoje já falam de uma forma muito mais ostensiva sobre as questões espirituais. Eu não assisto novela, eu gostava muito antigamente, eu tinha tempo, né? Mas a minha época era Janete Clé, Tarcísio Meira, né? Glória Menezes, você lembra? Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, né? Aquela turma toda, né? Quem mais? Minha época de Flávio Cavalcante, aquela da Rede Tupi, nossa, era bom demais. Jardel Gomes, Débora Duarte, aí, Renata Sorra, essa turma toda, Francisco, todo mundo antigão. Graças a Deus. Oi? Vocês estão achando engraçado, né? Mas vamos voltar. Aí ela estava dizendo que hoje se fala muito de espiritualidade. Mas ao mesmo tempo você tem do outro lado, em cenas paralelas, um desrespeito total.
O incentivo a um diálogo agressivo, contundente. Você observa nos diálogos as pessoas, cada uma falando mais alto do que a outra. Observem esses detalhes. Banalizando as cenas. Um beijo antes que era o romantismo, hoje é a questão mais chula do mundo. Não é? Então, o abuso da liberdade. É isso aí. Então, por que nós estamos falando de tudo isso? Porque o nosso assunto é a música. Os espíritos estão falando de questão de vulgaridade. E, ao mesmo tempo, estão falando das questões das expressões poéticas, artísticas, do mundo superior. Então, nós vamos voltar, não tenham dúvida, no mecanismo da evolução, ao processo da arte, da poesia, a década de 20, 30. O que expressava intelectualidade era a poesia. Hoje você quase não vê, embora nas escolas está havendo um movimento muito forte para o incentivo à retomada da poesia. Poesia é arte. A dramatização, no seu sentido elevado, estimula, emula a sensibilidade dos seres. O nosso companheiro digitou um texto para nós de uma biografia de um expoente do espiritismo em Minas Gerais e no Brasil, que foi reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Rubens Costa Romanelli. Conversando com o nosso maestro do Coral Sheila, o Luiz foi contemporâneo de Romanelli aqui em Belo Horizonte. E ele estava nos contando que Romanelli, ele viveu no meio artístico, que dos atores do Brasil, da década de 50 até hoje, Rubens Costa Romanelli estava na galeria de Paulo Altran para lá. E eles iam para o palco, por exemplo, fizeram Hamlet, e com um valor de espiritualidade transcendente. O papel, né, o que eles expressavam como artista, caminhava numa linha muito tênue com os valores da espiritualidade, com os valores éticos. Eles vibravam em faixas que contagiavam o público. Não é? E eu estou dizendo, no caso deles, porque eles eram espíritas. Então, por exemplo, a arte que se discute no movimento espírita não é uma arte espírita, mas nós estamos discutindo com relação ao papel do espiritismo em incentivarmos, em contribuirmos e participarmos da arte que deve vigorar na sociedade. Sublimar as questões e não vulgarizar. Não sei se está dando lá. O assunto não é fácil, não. Mas nós precisamos de entender aonde que entra o evangelho. O evangelho entra exatamente na nossa maneira de enxergar as coisas, com bondade, mas com compreensão. Então, por exemplo, o Chico Xavier, eu conto esse caso porque eu tenho um carinho muito especial com Marival Veloso, ex-presidente da União Espírita Mineira, e o Marival, aonde que nós passeamos pelo estado de Minas Gerais falando de doutrina espírita, ele sempre contava esse caso. Que ele, na década lá de 60, etc., quando o Chico mudou para Uberaba, o Marival, a referência do Marival era o Chico. Mas o Marival novinho lá, ele ficava todo constrangido em chegar perto do Chico. E o irmão dele, o Quincas, parece que era o mais velho, já era muito amigo do Chico, conviviam, faziam tarefas juntos. E o Marival, como mais novo, ia se meio de carona. Então, quando o Marival chegava perto do Chico, ele falava que ele tremia, suava, ele falava, eu ficava branquinho. O Marival é negro, né? Mas ele falava, eu ficava branquinho, né, de vergonha. Aí, e quando eu chegava perto do Chico, passava um pouquinho. Quando eu assustava, o Chico estava do meu lado. Jesus, eu quase desencarnava. Aí o Chico chegava, ei, Marival. Ele, ô Chico, tudo bem? Pois é, o povo está discutindo evangelho lá. Como é que vai a nossa Vandeca? O Marival era músico. O Marival era da Jovem Guarda. O Marival escrevia letras para o carnaval de Uberaba.
O Chico chegava perto dele e falava assim, como é que vai a nossa Vandeca? Esse povo novo não sabe quem que é Vandeca. A Vandeca era a namoradinha do Brasil, não era? Vanderleia, gente. Coitado, né? Vanderleia, do Erasmo, do Roberto. Né? Minha época. Agora é a nossa, né? Jovem Guarda, agora é a nossa. Quando eu falo Nelson Gonçalves, é a nossa época. Né? Deu? Aí o Chico Xavier ia conversar com o Marival sobre a Vanderleia. Porque era a conversa do Marival, no dia a dia. Então o evangelho é o evangelho vivido, sabe? Não é aquele evangelho que separa, que dá medo. Nós estamos aqui na Casa Espírita com muitas necessidades. Imagina se a gente for fazer uma reunião para todo mundo ficar aqui, não é? Saindo pior do que entrou. Ah, mas tem uns críticos que falam assim, mas você podia brincar menos. Mas ninguém está brincando. Nós estamos falando aqui de coisa séria. Eu estou captando a onda mental que está chegando aqui. Nós estamos falando aqui de valores sérios. Nós estamos falando aqui de choque de conceitos. Nós estamos falando aqui de revisão de valores, de ética. Porque nós estamos analisando a nossa condição moral, que é ainda muito acanhada, perto desse mundo espiritual evoluído que nós estamos visualizando. Por enquanto, ele é muito filosófico. É. Mas essa dica, ela tem que te fertilizar, se você quiser. Ou seja, ela não vai te invadir, não. Mas você tem que dizer, por que eu estou escutando tudo isso? Porque existe uma possibilidade de ressonância na sua intimidade. Entendeu? Aí é o seguinte, a sua vida não vai mudar não, filha. Você vai continuar no ramerrão do dia a dia, conviver com aquele grupo, porque se você sair de lá, você pode estar fugindo, e depois você vai ter que voltar. Não desata cortando. Jesus não propõe que a gente abandone o mundo. Jesus diz assim para nós, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou que venceu no mundo. Eu vou adequar aqui a nossa fala. Ele não disse que ia convencer ninguém a nada. Porque vencer no mundo pode ser você convencendo. Vamos para a doutrina espírita? Aí o indivíduo fala assim, lá vem Dona Nilza de novo, ninguém aguenta. Agora que ela começou a mexer com esse tal de espiritismo, ninguém suporta. E eles estão certos. Se você está querendo convencê-los, do quê? Eles te perguntaram? Eles te pediram? Então você não está vencendo o mundo. Agora, se você deixar a família, o convívio, você está querendo vencer no mundo. Pode até ser por orgulho ou por egoísmo. Orgulho, porque você não se mistura. Egoísmo, porque você só está querendo para você. Vencer o mundo é administrar o impacto. É cuidar daquilo que está batendo na sua porta. Então, com todo o carinho e respeito à turma que passa com um caminhão, com aquela música, não é? Que acorda até defunto no plano espiritual inferior, hein? Com todo o respeito, eles estão no mundo deles. Se alguém aqui chegar lá na porta, a pessoa abaixa quando você estiver passando em frente ao centro, olha, se eu fosse eles, eu não daria ouvido. Por quê? Se o indivíduo percebe que aqui é uma casa religiosa, ou que aqui é um hospital, e passa com sono naquela altura, é porque ele não tem sensibilidade para entender o que acontece aqui. Então ninguém tem o direito de ir lá incomodá-lo. Agora, a gente não pode folgar com a injustiça. Se a gente for analisar em termos de uma análise de organização social, deveriam existir leis que proibissem. Porque isso é uma agressão. Se você quer escutar a música alta, olha, existe hoje equipamento que você coloca aqui no ouvido, que você pode pôr na altura que você não vai ouvir nada que está acontecendo aí fora. Agora, a partir do momento que você aumenta para incomodar o vizinho, você está fazendo para o vizinho o que não gostaria que o vizinho te fizesse, não é assim? Então, como é que a gente faz? Aí que está. Nós estamos aqui para procurar verificar
como nós poderíamos agir para fazer amigos? Porque essa é a dica do Evangelho. Granjeai amigos, mesmo com a riqueza das iniquidades. Faça amigo. Como é que você faz amigo? Respeitando o outro. Como que você aumenta essa amizade? Sendo solidário. Dizendo sim, mas também falando não. Se colocando para servir e não exigindo que o outro te sirva. São mecanismos que nós vamos implementando. E isso é uma arte. Não é fazer dramaturgia. Nós não vamos vestir uma máscara de bonzinhos. Por favor. Isso é tolice. Entrou para o espiritismo, a partir de hoje virou santo. Aí chega em casa, boa tarde, irmãos. Aí o pai olha e fala assim, te conheço, menina, de outros carnavais, que história é essa? Encontrei Jesus. Como é que é o nome dele? Jesus de quê? Aí os espíritos estavam na reunião mediúnica, santinho do pau louco. Porque veste uma máscara, vira um santo. Chega lá fora, casca o couro. Tem coerência. Embora a gente está lutando para aprimorar. E cada um tem sua medida, né, dona Nilza? Cada um tem sua medida. Buscar o aprimoramento é o nosso desafio. E é uma arte, vou repetir. Você se expressar com educação é nobre. Você respeitar as pessoas, isso é sublime. E eu costumo dizer, vou jogar pesado, hein? Agora vou lembrar Roma. A obrigação. O companheiro outro dia falou assim, mas esse mundo está tudo errado. Semigo foi lá em casa, cortou a luz. Olha para você ver que absurdo. Tem 20 anos que eu pago a Semig, nunca atrasei. Mas eles foram lá cortar a luz, por quê? Não, porque eu esqueci de pagar a conta esse mês. E olha, eu paguei 20 anos. Eu falei assim, meu amigo, você já imaginou quantos mil funcionários, milhares de funcionários que a Semig tem para cuidar da energia do Estado? Vocês já imaginaram se o Estado inteiro esquecer de pagar a conta da Semig? O que vai acontecer aí, hein, Gina? Agora, se você pagou 20, você tem que pagar agora. 20 para trás, você cumpriu a obrigação porque colocaram energia na sua casa. Estou achando que está muito radical. Desculpa, mudei de assunto. A gente faz, quer cobrar, quer exigir. A gente faz muitas vezes naquela condição de que tudo tem que girar em torno da nossa órbita. É isso que a espiritualidade está nos convidando. Seja brando, seja humilde, seja paciente, seja corajoso, seja trabalhador. Luta pela ética sua, não do outro. Tudo isso, meus amigos, eu vou repetir, é uma arte. E aí, quando falo em arte, e hoje nos visitou essa onda mental, e agora eu entendo por quê. Um poeta disse assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. Ela é bonita e é bonita. É uma arte que nós precisamos de focar o futuro que nos aguarda com muita esperança. Reencarnamos no Brasil com toda essa dimensão continental, com esse clima monumental, com esse povo que nos enternece pela sua condição de superação, de adequação, e ao mesmo tempo esse vigor cultural, essa necessidade que todos nós temos de
de focar a simplicidade, a história do Brasil, que foi fundamentada no pilar de índios e de negros, negros no simbolismo da antiguidade como escravos, de párias que vieram da Europa. Esse país esse povo foi acolhido por Jesus, porque o objetivo dessa nação é se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E por ser pátria do Evangelho, como nos ensina Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, esse povo que deu os primeiros passos naquelas terras virgens, representam os filhos do Calvário que subiram ao monte para receber de Jesus os pães e o sermão da montanha. Bem-aventurados os simples, os índios. Bem-aventurados os que sofrem. Aqueles que foram arrancados da África para serem escravos aqui. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Aqueles corações que foram trazidos da Europa numa situação extremamente difícil. Bem-aventurados somos nós, meus amigos, que estamos fazendo parte de toda essa estrutura de uma geração que uma nação vai produzir para o mundo, para esse mundo regenerado. Mas sem Jesus, não teremos motivo. Continuaremos sofrendo, muitas vezes vulgares, materialistas. Com Jesus, a imortalidade se amplia. A eternidade nos convida para cuidar das coisas que não são de competência agora, mas com certeza que nós vamos singrar pelo mar da eternidade que vai nos apresentar muitas moradas. E nestas, teremos a oportunidade de realmente ser feliz. Aqui, felicidade é utopia. Momentos felizes, sim. No futuro, a felicidade será plena. Que Maria Santíssima possa nos inspirar. Que Allan Kardec, em mais um aniversário, agora no mês de outubro, como o patrono do movimento espírita e, como diz Bezerra, o apóstolo da verdade dos novos tempos, e que Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco, para que nós possamos aprender a estar com eles, na vivência do Evangelho no dia a dia. Nós gostaríamos de, nesse momento, convidar o nosso companheiro Gino, o músico que nós nos referimos, músico na brincadeira, porque ele foi mesmo, e quem foi nunca deixa de ser, é igual o poeta, né? Nunca deixa de poetizar. Como as mães nunca deixarão de ser mães, e como os filhos nunca podemos deixar de sê-los. Como pais, precisamos de oferecer educação. Como agentes, como espíritos, precisamos aprender que jamais a luz deixará de ser brilhada. Nós convidamos o Gino, que vai fazer uma leitura e um arremate final nas nossas atividades. Peço a todos oração, vibração, porque nesse momento nós teremos que ausentar e por isso ele vai concluir o trabalho, porque o nosso destino será os tesouros de Diamantina. Um beijo para vocês. Obrigado. Microfone para ele. Passa o microfone. Então, boa noite a todos. Que nós possamos, nesses minutos restantes, termos alguns momentos mais de reflexão, contando com o auxílio da espiritualidade superior, com a paciência de vocês, a generosidade de vocês, porque quando o Carlos Alberto me pediu para fazer
esse arremate, segundo ele falou aqui, eu fiquei pensando o que o Maracanã ia achar quando o Brasil jogou contra a Espanha e depois do jogo tivesse América de Natal e Tombense. Com todo o amor, o carinho, né? Eu nunca vi uma preliminar depois do jogo de fundo, mas como eles falam que a gente é muito endividado, né? Então eu acho que a dívida minha então deve ser SPC do céu. Mas com todo carinho, vamos fazer essa reflexão final. Ele sugeriu a leitura da lição 52 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. O título da lição é Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. É aquele ali que está no quadro. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria, desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Aqui Emmanuel já nos abre uma cortina bastante prática, né, como é do feitio dele. Nós estamos aqui na Terra para buscar o nosso certificado de competência. Competência no bem. Competência em trabalho em favor ao próximo. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no ciclo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar certo? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Nós estávamos estudando essa mesma lição ali na sala do passe e surgiram várias reflexões em torno desse tema. Uma relativa a um texto
muito bonito de Meimei que chama Migalhas de Amor. E nesse texto, Meimei fala que é muito para nós, para todos os seres humanos, não existe quantificação com relação a amor. O texto, o título que ela usa, Migalhas de Amor, é de propósito. Não tem migalha quando é amor. Quando nós saímos dos nossos problemas, guardamos eles durante nem que seja 5 minutos para ouvir com atenção o próximo, para dizer algumas palavras de incentivo. Não que nós estejamos com o gás todo incentivado 24 horas por dia, não, nós não. Por isso que Deus nos colocou próximos uns aos outros, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros, escutar as demandas dos outros, e sair da nossa, ter a oportunidade do trabalho para sairmos da nossa persona, que é egocêntrica. À medida que nós vamos atendendo, ouvindo, nos importando com o próximo, nós vamos nos descolando desse viés egocêntrico que nós temos. Pelo menos a maioria de nós. Para que, com a prática, né, com a continuidade disso, nós possamos participar da transformação desse planeta. Para que esses momentos felizes que o Carlos Alberto falou, eles se tornem a felicidade. E a energia, a propulsão disso é o trabalho junto ao próximo, é o servir. A energia que todos possuímos, que vem de Deus, né? Todos os dons que nós possuímos, se ele não te for movido por esse direcionamento ao próximo, essa energia estagna, ela coagula, ela não se dinamiza. Essas palavras de Emmanuel são uma alertiva também para que todos nós possamos ter consciência que existem corações à espera da nossa palavra, à espera da nossa atitude. Nós não estamos isentos disso. Essa carga, essa missão, ela não está só com o palestrante da noite, com o pai para com o filho, né? do chefe para com o colaborador do trabalho. Ela está para todos. Todos nós temos a oportunidade, ao longo do dia e ao longo dos anos, de podermos realizar esse tipo de tarefa, que ela não é nada mais, nada menos do que um treino para que nós possamos sair com esse certificado de qualidade de que ele fala aqui. E esse certificado, ele não existe se não existir o próximo necessitado. Todos somos necessitados, todos precisamos um dos outros. Que possamos levar essas palavras de Emmanuel como reflexão, como proposta nossa do dia a dia. Primeiro começamos com proposta, para depois partirmos para a ação. E que tenhamos a consciência de que ninguém está aqui nesse mundo por acaso, a passeio, para se distrair. Nós estamos aqui, viemos nesse período de reencarnação, dentro da nossa comunidade, envolvidos pela nossa família, não é por acaso. É porque nós precisamos um dos outros.
E o dom vem do alto. Mas a atitude de ir ao encontro desse dom, ela tem que ser nossa. Esse dom, ele depende exclusivamente da nossa vontade, da nossa perseverança e da nossa disciplina. Com essas palavras, agradecemos a presença de vocês, a atenção, a paciência, e que tenhamos um bom fim de semana, convivendo com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas, e que possamos cada vez mais encontrar o nosso caminho que nos levará ao Pai. Boa noite a todos.